dia! Vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é a área técnica. E eu vou fazer algumas, vamos dizer assim, algumas traduções para o mundo atual, tá bom? Como assim, Graciela? Você vai traduzir? Porque algumas profissões elas já não são mais as mesmas. Então, quando a gente fala técnico, que é o como os cabeleireiros conhecem, a gente está falando de uma pessoa que tem a responsabilidade de transmitir informações. Há anos atrás, a carreira técnica, ela era uma fonte, vamos dizer assim, que era a carreira técnica há 30 anos atrás? Que foi bem no começo quase não tinha, mas há 25 anos atrás começou mais forte. Né? Vamos lá, 30, 25 anos atrás, 20 anos atrás. Qual era a função de um técnico na área da beleza? Nós temos os produtos, certo? Então, os produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, eles vêm com a sua composição, vêm com o seu modo de uso, vêm com informações, características do produto, vêm com uma série de detalhes que muitas vezes não são lidos. Então, o técnico do passado, ele era praticamente um tradutor, ou melhor, ele verbalizava as informações contidas na embalagem. Era assim, Graciele? Sim. Era assim. Ele apenas te dizia o que você tinha que fazer e como você deveria fazer. Por quê? Porque muitas pessoas sempre tiveram muita dificuldade. A nossa cultura, né? Eu lembro que a minha primeira viagem internacional, já como técnica, né? Minha primeira viagem internacional foi para a Argentina. E, e nessa viagem internacional, uma das minhas grandes surpresas, para mim, foi uma grande surpresa, foi que a quantidade de livrarias com café, cafeterias com livraria, e era tão grande na Argentina, tão grande, mas assim, todos os lugares tinham livrarias, bibliotecas, enfim, toda parte, toda parte. E eu achei aquilo tão formidável, todo lugar que você via, achava aquilo, nossa, assim, parecia uma utopia para o brasileiro, né, para o meio onde a gente vive, pelo menos no Brasil, pelo que eu vejo. Eu não via as pessoas assim lendo, devorando livros, e toda parte que você ia na Argentina, todo mundo lendo, e era livros para cá, livros para lá, as praças, pessoas com livros, e eu, nossa, parece um mundo meio que, sabe, paralelo. E aí isso foi, eu já tinha muito desejo por leitura, gostava muito de leitura, mas aquilo me despertou mais ainda, né, a ler. Mas o que eu quero dizer, que aqui no Brasil a gente não tem esse hábito cultural da leitura. Até o ano, eu não lembro o ano exato, até mais ou menos, coisas de menos de 15 anos atrás, nós tínhamos só apenas 4% da nossa população formada com ensino superior, tá bom? 4%, imagina, é um número muito baixo. E acho que ano passado nós chegamos a 20%. 20%, olha só, no ano em que a representação, né, de pessoas, vamos dizer assim, o percentual de pessoas formadas com graduações no Brasil era de 4%, no Chile era de 80%. Imagina, no Chile, 80% de pessoas, isso, estamos falando de quase 20 anos atrás. Olha que coisa. E hoje nós chegamos no número de 20% da população. Então, na nossa cultura, a gente não tem essa questão, não foi inserido na nossa cultura, no nosso dia a dia, dentro de casa, essa questão dos livros, da leitura. Então, a gente entende. Então, como é que surgiu a área técnica? Como que ela apareceu e como é que ela cresceu, em especial no Brasil? Bom, a área técnica cresceu exatamente pelo motivo que eu comentei aqui no começo da nossa live. Ela cresceu porque os técnicos eles faziam o papel da tradução daquilo que continha na embalagem, simples assim. E até há 16 anos atrás, quando nós temos um curso que é o curso de formação de técnicos, que é um curso pioneiro, né, pioneiro, registrado, tem certificado do INPE Federal, chamado curso de formação de técnicos. Só existe um original que é o nosso. E anos atrás, a minha informação para passar para os técnicos, quem era o técnico? O que o técnico fazia? Eu dizia que o técnico é a pessoa que lê
A embalagem. É o que lê as informações. E de maneira bem simplista, qual a diferença entre o técnico e o cabeleireiro? Entendam, tá, gente? A gente está falando de 20 anos atrás. Mas a gente pode falar para muitas regiões a mesma coisa que 20 anos atrás. A diferença entre o técnico e o cabeleireiro, desculpa a expressão, mas eu vou falar isso porque eu falava isso há 20 anos atrás, é que a diferença entre um e o outro é que o técnico lê as informações, sabe quais são os ativos que tem dentro e traduz isso para o cabeleireiro. Isso serve até os dias de hoje? Sim, para muitas empresas isso serve até o dia de hoje. Ah, mas o mercado está mudando, graças a Deus. E eu sei que a Academia Hair School tem contribuído para que isso tenha acontecido e a gente vai continuar contribuindo para que isso mude, para que isso transforme, para que mais pessoas sejam impactadas, mais pessoas entendam que não basta apenas saber o que está escrito ali no rótulo, na embalagem. A gente tem que ir muito além.